Adivinha quem dá o voto? Olha lá, são 18 horas em Piracicaba, direto aqui dos estúdios da TV Metropolitana, essa TV que mais cresce em Piracicaba, aonde o esporte acontece e o jornalismo é feito no acontecimento dos fatos. Danilo Teles e Enzo Oliveira, esses carinhas são os jornalistas responsáveis aqui da TV Metropolitana, sempre levando a informação com a veracidade e a velocidade que você merece. E olha, tá levando mesmo, tá? Eu tive vários relatos nesse final de semana. Muita gente me falou: você tá na TV Metropolitana. Nossa, mas a TV Metropolitana parece uma centopeia. Tá com um braço em cada lugar. É isso daí mesmo, gente. A TV Metropolitana levando o jornalismo num patamar elevadíssimo, né? Olha que honra fazer parte de tudo isso. Eu sou o Tarantino e estamos começando mais um programa Passe de Letra. Terça-feira, como tradição, futebol americano aqui na mesa, meu amigo, e ninguém melhor do que ele para falar sobre futebol americano, meu xará, meu parceiro de longa data já, hein? Luiz Franco, ele que vem para trazer as notícias do futebol dos caras, ó, grandão. Boa noite, Luiz. Boa noite, eu ia falar boa tarde, saiu boa night. Então é boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Já tá entrando no clima do futebol americano, sim, falando até inglês, não é? Night, boa night, já tá com o pé lá nos States. Um grande prazer estar aqui, como sempre, Tarantini. Muito obrigado pela acolhida aí, por estar sempre nos dando esse apoio. Um grande abraço a você que está nos assistindo, que está nos prestigiando, né? E vamos falar de bola oval. Sim, vamos falar de bola oval, por quê? Porque o Cani Cutters, o nosso time de futebol americano, o nosso representante aqui de Piracicaba, para quem não sabe, Cani Cutters traduzido para o português é cortadores de cana. Nada mais analógico, né, meu? Nada mais que combine do que cortadores de cana com Piracicaba. E é por isso que tem a promoção rolando aí no Instagram. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da promoção para você ajudar a escolher o mascote do Cani Cutters, tá certo? Ontem, segunda-feira, tivemos aí a convocação do futebol da bola oval, né? Da bola redonda, desculpa. O Carlo Ancelotti, o cara chegou no domingo. Ontem ele já fez a convocação e já deixou o Neymar de fora. Gostei desse cara, velho. E você sabe que eu caí numa fake news, né? Eu gostei desse cara, meu amigo. Você sabe que eu caí numa fake news, Por né? quê? Porque eu recebi um vídeo que tinha lá o Everaldo... Acho que é Everaldo Marques, que ele era da ESPN, foi pra Globo, foi pro G1, né? E ele tá narrando futebol. Sim. Futebol da bola redonda. Ele narrava futebol da bola oval na ESPN, foi pra Globo para narrar futebol da bola redonda. E aí apareceu, confesso que de longe, uma imagem dele e de mais dois comentaristas ali, né? Numa cabine, né? De transmissão de futebol. E aí ele comentando que o Ancelotti tinha desistido de vir para o Brasil. E como se tratava da terceira, né? Da terceira Sim. desistência aí, que a CBF tinha desistido de vez, falar, não, o cara tá indo e voltando. Aí, fake total, meu amigo. Inteligência artificial e essa coisa tá dose, hein? A internet tá cada dia mais perigosa, né? É lógico que tem muitas pessoas que usam ela pro bem, para levar notícia verdadeira, informações, né? Mas também tem aquelas pessoas que não tem nada o que fazer e usam a internet só para prejudicar e atrapalhar a vida dos outros, né? Exatamente. Esse é um grande exemplo disso. O Carlo Ancelotti chegou no domingo à noite, foi muito bem recepcionado, tinham vários torcedores da seleção brasileira lá no aeroporto esperando ele, tanto que na primeira entrevista que ele deu, né, ele falou, tô me sentindo em casa. Até um repórter, eu achei muito desagradável a pergunta do repórter, né? A gente não tem nada a ver com a Itália, né, com a seleção italiana. Não temos nada a ver. E o repórter perguntou para ele, por que você não foi treinar a seleção italiana? Ele falou, primeiro porque lá já tem um treinador, né? E eu recebi o convite da seleção brasileira, não da italiana. Então, assim, foi bem desagradável, né? Bem deselegante a pergunta desse repórter. Não interessa de que veículo que é, mas achei deselegante e ele respondeu com muita elegância. Exatamente, perfeitamente. Já concordo, tirou as palavras da minha boca, né? Respondeu elegante, poderia ter dado uma senhora patada para colocar o fulano no seu devido lugar. Mas eu gostei. A gente já vai falar da bola oval já, mas a gente precisa falar, né? Sim. Essa convocação Paixão aconteceu nacional, ontem, né? Então ela é muito recente, né, meu? Segunda-feira, acho que eram 3 horas a hora que saiu a convocação. Vi que na TV Metropolitana, assim que saiu, a rapaziada já subiu, já todos os nomes. Mas eu gostei muito da convocação, cara. Depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo.
É a primeira vez que eu sinto uma convocação sem dedo de empresário. Sabe? Do cara convocar nego que você nunca ouviu falar, velho. Sabe assim? Um negócio grotesco. E a convocação dele foi muito firme. Muito firme mesmo. Deixou o Neymar porque não tem condições de jogar uma partida inteira. Vai fazer o que na seleção? Ele precisa de gente que entregue. Não desdenhou o Neymar. Ele falou, quando o Neymar estiver no seu melhor momento físico, o futebol dele todo mundo já conhece. Eu não tem que apresentar pra mim. Eu já conheço. Mas a gente precisa que ele melhore a parte física. Meu, ele tá corretíssimo, cara. Pois é, não é pessoal. Não convocou com o nome, né? E aí ele trouxe de volta o Casemiro, que eu achei fantástico. O Casemiro é um cara que impõe respeito, né? Ali no meio de campo da seleção brasileira, os caras vão pensar 3 vezes para fazer firulinha, que nem Brasil e Argentina. Os argentinos fizeram firula, né? Deitaram e rolaram. Foi uma vergonha. O Casemiro é o tipo do jogador que não deixa isso acontecer sem bater. Né? Ele não precisa bater. Isso aí me lembrou, Serginho Chulapa. O Casemiro ele não precisa bater. Ele faz de um jeito com que o cara fique inibido de querer fazer gracinhas. Então, gostei demais. Gostei da volta do Richarlison. Gostei muito da convocação do Hugo Souza, do Corinthians. Ou seja, foi uma boa convocação. Do Palmeiras, um único jogador. Até eu tava me perguntando, mas por que do Palmeiras não, né? Aí você fica analisando o time do Palmeiras, 70% é estrangeiro. Como que vai... Né? Ele levou o Estevão. Estevão é brasileiro. Tirando o Estevão, realmente, acho que o jogador que estava mais próximo ali de ser qualidade para ser convocado é o Rafael, né? Veiga. Mas o Rafael Veiga está sendo banco no Palmeiras, né? Então não está aparecendo. Então, assim, a convocação dele foi realmente muito legal. É lógico que o Rodrigo e o Juan têm uma participação de 80% dessa convocação. Né? Os dois que são da comissão técnica fixa da CBF. Tem uma participação imensa, mas tem o cara que dá a palavra final, que é o treinador, o Carlo Ancelotti, que assim a gente espera que seja. Mas eu achei muito legal. Realmente foi muito legal essa convocação. Talvez seja o que tivesse precisando já há um bom tempo, Sim. né? Quem é que dá a palavra final? Sim. Né? Opiniões... Várias, né? Todos podem dar, né? Eu acho que é muito bem-vinda. Fazer parte do processo decisório é sempre muito importante. Sim. Eu acho que um bom chefe, um bom comandante, ele estimula isso nos seus subordinados, né? Mas a gente tem o que a gente falava no Exército, a solidão do comando. Quer dizer, você sozinho é que tem que decidir. Então, a palavra final tem que ser do 01. E você, né? Futebol da bola redonda, da bola oval, tem mesmo comportamento. Né? Você tem que ter uma renovação? Tem. Mas num time de futebol é mais fácil, mas numa seleção é muito difícil você fazer um trabalho a longo prazo. Pegar 23 moleques e colocar todos para jogar contra uma seleção que nem Holanda, Alemanha, Argentina. Vai tomar pau. Né? Então ele mesclou ali muita experiência com juventude. Isso foi fundamental, o que não estava acontecendo com o Dorival, e que não aconteceu com o Diniz, e que não aconteceu com o Ramon Menezes. Muita molecada, muita correria e todo mundo perdido, né? Correndo errado, se posicionando errado, chutando errado, passando errado. É muito interessante, né, de se entender como isso funciona, né? Porque isso até explica por que às vezes um bom técnico de equipe, de um time, né, não é um bom técnico de seleção. Porque você tem que entender essa dinâmica diferente de você ter um time que tem um plantel e que você pode trabalhar com mais tranquilidade e um outro que você tem que convocar periodicamente aí. Mas foi bem legal. Falamos bastante aqui da bola redonda, né? Vamos falar um pouco da bola oval então, meu amigo. O que temos de novidade aí do Canicutters? Eu sei que o flag tá voando, né? Pois é, né? Agora eu posso falar, né, com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de conforto, né? Porque eu confesso que eu não sou nem de longe um conhecedor aí da bola redonda. Deveria, como bom brasileiro, né? Deveria. Mas eu confesso que eu não entendo tanto quanto eu gostaria. Mas na bola oval já fico um pouco mais à vontade. Confortável, né? Exatamente. E principalmente quando a gente fala do Cutters, né? Sim. Da nossa equipe aí, da equipe que representa Piracicaba. O flag está em preparação. A gente até estava conversando essa semana, a diretoria, a comissão técnica, estavam falando sobre possível seletiva, né? E para o equipado, né, que a gente chama de FA, né, para o FA já está mais ou menos acertado a data. Para o flag não, porque o flag está em
meio de campeonato, né? Então a seletiva, apesar de sempre muito bem-vinda, ela não daria a devida atenção aos novos que estão chegando. Então isso é muito chato, né? Porque você fazer uma seletiva para convocar voluntários, para esses voluntários ficarem sentados assistindo treino dos veteranos, não faz sentido, não é nem educado, né? Então, por enquanto, o flag está aberto, né, aos treinos, mas está dando uma segurada porque está se preparando aí. Semana que vem, primeira semana de julho, já tem um encontro marcado lá em São Paulo com outras 3 equipes, né? Serão 3 jogos então. E vamos garantir a invencibilidade, né? Primeira rodada, 3 jogos, 3 vitórias, inclusive sapecando o atual campeão paulista. Isso é importante, hein? Pois é, então a vontade é muito grande, né? O ânimo está na ponta da chuteira e continua então fazendo o bom trabalho que estão fazendo aí. Já o FA ainda está devendo coisa para a gente, ainda está um pouquinho cru, né? E o Briones, ele ainda tem muito trabalho pela frente. Sim. Né? A gente estava, então, já sem possibilidade de classificação. Né? Nós já tínhamos essa mas ia cumprir a tabela, né? Mas ia cumprir tabela, porque experiência de jogo, até a própria satisfação em jogar, porque às vezes a gente paga uma mensalidade e a única coisa que quer é jogar, né? Então, pelo menos vale pela diversão, a gente é amador, né? Mas ainda assim, aquele amador, mas tem que ter mentalidade profissional, então tem que ir para ganhar, não é uma pelada, né? E 2 jogos que poderiam ser mais parelhos ainda, que a gente tem, esse primeiro jogo não foi parelho, ataque continuou sem pontuar, então derrota de novo e por 0. Nossa. Então é assim, se você falar do Jets, se você falar do Berserkers, eu admito, né? São times que estão disputando o título. Mas essas 2 equipes que estão no mesmo nível, poderíamos até perder, mas não de 0. E foi no 0 de novo. Qual foi o placar? 40-0. Nossa, foi mais diferença maior do que foi contra os Vikings, né? Com o Berserkers, exatamente. Então, isso revela até aquela curva já na descendente, né? Talvez até por uma certa insatisfação de não estar mais com chance de classificar. Mas isso não é motivo, você não pode deixar a peteca cair, né? Mas o time se propôs aí, né? Os atletas se propuseram aí, né? Viajaram, né? Não foi aqui no quintal de casa, 5h30 da manhã, né? Pegaram um ônibus. Fez essa proposta de ir, né? Bom, mas é muito difícil, né? Durante a partida a gente sabe que muitas coisas acontecem. A gente esperava um resultado melhor realmente, né, Franco? Pois é, a gente está sem o nosso principal QB, que torceu o joelho lá no jogo do Berserkers. Sim, eu lembro. Né? O Thiagãozinho estava aí meio sujeito a chuvas e trovoadas ali, ele estava indeciso se continuaria jogando ou não. E aí a gente tinha um terceiro quarterback, né? Mas isso não é motivo, né? Já sabíamos disso lá no jogo do Berserkers, quando o nosso principal QB se lesionou. Então, preparação em cima, né? A gente tem que encarar um pouquinho mais como um campeonato e não apenas uma oportunidade para jogar. Molecada nova, tem muito que aprender ainda, chega lá com certeza, mas alguma coisa tem que mostrar serviço. O momento é delicado, né? Sim. Quando o time está perdendo, independente se é bola redonda, bola oval, quando está perdendo, o momento é sempre delicado, né? O importante é não querer achar, né, ali um ponto e falar esse, né? Acusar alguém, apontar o dedo. Não. Exato. A equipe tem que se unir, comissão técnica, diretoria, jogadores, fechar ali, né, meu amigo? Fechar as portas, as janelas, falar então agora só estamos nós. Quem que quer falar alguma coisa, né? Tá com algum problema, eu tenho alguma coisa para falar. É assim que funciona, numa família, numa empresa, num time de futebol não é diferente, né? Exatamente. E assim, não desistimos. Até hoje, especialmente em homenagem a Curtis, eu tô com uma jersey da equipe. Você pode ter uma dessa, hein? É só participar do programa. Essa é a jersey branca, depois tem a azul também, qualquer hora venho com a azul, Sim. né? Que são as 2 cores oficiais da equipe, né? E boné, e tô aqui porque
não é a derrota ou a vitória que me fazem torcer pelo Cutters. É o Cutters. Sim. Então, ninguém desiste, ninguém desanima, né? É do jogo, né? Bola pra frente e já tem outro confronto logo aí. Pois é. O que resta agora? Já tá no passado. Essa derrota já foi pro passado. Então, ela serve de ensinamento para o futuro e não tentar não passar por isso de novo. Mas fazer bonito, sempre. É isso daí mesmo. O Flag, então, tá aí preparando seletivas e o FA jogou. O contrário, né? O FA está preparando seletivas. Isso. O Flag não pode momentaneamente, apesar de não fechar as portas estão abertas, né? Mas o momento em que o Flag está é início de campeonato, já o FA final de campeonato. Então, esses calendários é que deixam a programação diferente. Então, FA aberto aí para seletiva e o Flag ainda não disputando o campeonato. Bom, o que a gente pode falar, né? Tem mais uma partida agora, dia 7 de junho, né? Em casa. Aqui em Água de São Pedro, né? Isso, exatamente, por enquanto ainda lá. A rapaziada tem que ir de cabeça erguida, jogar o melhor futebol que eles puderem, representar muito bem aí a camisa do Cutters. E a torcida vai estar lá, a nossa querida TV Metropolitana vai estar lá também. E a vida que segue. Foi uma derrota, elas existem para apresentar os defeitos, né? Os erros, né, meu amigo? E às vezes a gente aprende mais na derrota do que na vitória. Então. Bom, a gente sabe da qualidade, né, de cada um dos rapazes que estão lá no futebol americano do Cane Cutters, do FA, né, não está vivendo um bom momento, mas isso não quer dizer que não é uma boa equipe. Então, vamos dar a volta por cima aí, rapaziada, né? Vamos mostrar aí que vocês são capazes. Nós aqui sabemos disso. Vocês precisam reforçar isso daí com a galera. Exato. São valorosos só por praticarem o esporte. É isso aí mesmo. Só por isso já são valorosos. De um jeito voluntário, né? Ainda, exatamente, né? Sem patrocínio. Mas se decidiu ir, vá até o final, né? Tem um treinador, né? Que é do Palmeiras. Ele é um português, o Abel Ferreira. E parece um mantra. Qualquer atleta do Palmeiras, qualquer um, que você perguntar qual é a principal palavra dentro do vestiário, todos falam unânimes. Você pode entrevistar um aqui, um lá na China. A resposta vai ser a mesma. Correr até o último segundo. Esse é o slogan ali do Palmeiras, de dentro do vestiário. É o que eles seguem, é o norte deles. Correr até o último segundo. Então, tá aí, né? Pois é, e a gente já viu, inclusive, em vídeo. Já tivemos oportunidade de passar vídeos aqui de vitórias que aconteceram com o cronômetro zerado, inclusive, né? Faltava um segundo, a bola foi lançada, parece até basquete, zerado, né? Exatamente, então... Bom, tá certo. Vamos voltar, então, com os nossos vídeos explicativos, mostrando passagens, momentos de jogo, jogadas, personagens, né? Para você ficar cada vez mais familiarizado. A gente está começando aí a fazer as matérias dos jogos, do Cane Cutters, né? Mostrando, né, o valor de cada partida. E você que está pegando gosto, né, pelo esporte, cada semana, toda terça-feira, o Franco traz aqui um momento de jogos e jogadas para você conhecer mais. Semana passada a gente não teve, né? Dividimos aqui a bancada, né? Mas hoje volta então os vídeos. O que você trouxe para nós, Franco? A gente, essa semana, vai fechar então a frente do ataque, né? Fizemos aí ao longo das semanas a apresentação dos grandões, da linha de frente ali, a gente chama de front seven, né? E agora nós vamos concluir com os mais atléticos, né? A gente fez os mais fortes na linha e agora vamos para os mais atléticos. São os wide receivers, são aqueles jogadores que ficam nas pontas e são aqueles corredores, são os atletas mais velozes, né? Mais esguios e velozes, que normalmente recebem, praticamente só recebem os passes feitos pelo quarterback à distância. Tá certo. Então vamos lá, o Danilo Teles, nosso diretor-geral, já colocou o vídeo no ar. Franco, já começa a explicar aí, meu amigo. Pois é, vamos começar então. Esse é uma lenda aí. Esse atleta foi o que eu falei na semana passada. Semana passada ou retrasada? Retrasado. Que eu desafiei Sim. O nosso atleta do Cutters, né? Esse camarada se chama Jerry Rice.
E é até interessante, ele fez recepção com uma mão só? Uma mão só, olha só. Ele jogou em mais equipes, né? Tá jogando aí pelo São Francisco 49ers. E é um atleta excepcional. Completo. Para mim, o melhor jogador, né, sem dúvida nenhuma, nessa posição. Esse número 16 é um lendário também, Joe Montana. Joe Montana. Né? E aí, Jerry Rice, faltando aí 3 minutos, jogando contra os Bengals, né? E a gente vai falar do Cincinnati Bengals hoje. Olha o que esse atleta faz. Garantindo aí, né, o avanço. A separação que ele faz é muito interessante, né? O atleta tá marcado e aí ele num jogo de corpo, numa quebrada ali, ó, ele cria esse espaço, olha só. E é o suficiente para ele poder pegar a bola e fazer um estrago aí na defesa. Ele dá o contrapé, né? Exatamente, ó. Aí Joe Montana faz o adversário perder o equilíbrio, cara. É um negócio sensacional isso daí. Então, é muito interessante, né? Que às vezes são 10 centímetros que você precisa criar de distância. Sim. Que é o espaço necessário para o adversário não ter mais alcance na bola. Então isso aí foi um jogo em que ele venceu de virada, né? Os 49ers venceu de virada, tá ele aí. Hall da Fama, sem dúvida nenhuma, um dos melhores atletas do futebol americano. Olha só, aí olha o espaço que ele criou de novo, né? 2 marcadores em cima. E não é dos mais velozes, né? Ele é habilidoso, né? Já existiram atletas bem mais rápidos que ele, mas assim, em termos de habilidade, olha só, os dois marcadores, um trombando com o outro. A rapaziada já está comemorando. Exatamente, né? Viu que interessante, né? Os 2 marcadores, um trombou com o outro, foi embora e olha aí, ó, 20-17, vitória do 49ers. Olha isso. Ei, olha ainda. Ele olha ainda o cara passar batido. Ó, com uma mão só, cara. Sensacional. Parece que a bola a bola se impede para ir para ele, né? Sim. Isso mostrou um lance agora de pouco, ele fez a recepção com uma mão só. E olha aí, por que a coisa não acontece por acaso, né? Jerry Rice, na época, fazendo seus treinamentos, a gente vai poder dar uma observada, né? Olha onde é que o cara vai. É morro acima toda hora. Olha isso. Dedicação total, né? Exatamente, né? Condicionamento físico sempre é fundamental, né? Num esporte vigoroso como o futebol americano. Mas está ele aí, e aí apreciando a vista, olha o tanto de morro que ele subiu. Outro wide receiver também lendário, né? Randy Moss. Esse já é um atleta bem mais rápido que o Jerry Rice. Lendário também. E habilidoso também. Muito habilidoso, mas assim, para mim, não tem como desbancar o Jerry Rice. Ó, com uma mão só, cara. Misericórdia. Ó. E aí, olha, o adversário, né, sem saber o que fazer. Olha só. Ele jogando aí no Patriots, né? A gente viu ali atrás o Giselo. Né? Fazendo o QB. Exatamente, fazendo o passe. E aí você pode ver que normalmente esses jogadores ficam na ponta, né? Nas pontas nas laterais ali, correm pelas laterais do campo. Também treinamento, olha só. Isso é que eu acho interessante. Pode ver que ele sempre está pedindo uma opinião, ele sempre está ouvindo o treinador, né? Está sempre se dedicando. Então, assim, a chave, né, do sucesso, dedicação. E humildade, né? Sim. De ouvir, né? Sempre exatamente, né? Saber que não sabe tudo para poder aprender, né? Isso é muito importante, porque só aprende aquele que reconhece que não sabe, né? Mas você vê que é interessante, né? Com um drible de corpo, né? Usando a física, né? Porque ele faz um jeito com que ele tira o adversário da jogada sem precisar toque, né? Sem precisar o contato, né? É aquele joguinho, né? Aquele olé. Sim. Que legal, né? A inteligência do ser humano, Tom né? Brady, né? Olha. Aí de novo ele com o uniforme branco, né? Mas ainda no Patriots. Olha aquela quebrada que ele dá, né? Foi parar em cima do fotógrafo. Pois é, porque é a única coisa que sobra para o adversário, né? Empurrar. Olha a consciência corporal dele, né? De estar ali, ó, pegou a bola. Uma mão só, meu. Dá uma humilhada no adversário, exatamente. Esnobada, né? Pois é, você, pô, me bate, mas né, na cara não.
Tá aí, ó. Fez o touchdown. Conversando, olha que interessante, né? Olha, batendo papo aí com os atletas mais experientes. E de novo, olha, que passe sensacional, né? Realmente o Tom Brady é diferenciado, né? Ó, primeiro touchdown dele pelos Patriots, né? E aí ele foi tirar uma onda lá na torcida adversária. Olha só, olha para onde ele foi, quantos ele... Ele passou no meio de 3 Exatamente, jogadores. Foi lá ainda... E aí, né? Treinador, também Belichick, lendário, cumprimentando. Continua ele, né? Agora jogando por outra equipe. Bastante interessante a gente ver, né? Que normalmente são atletas que correm pelas laterais, né? Então, sim. Pelos flancos. Né? Exatamente, né? Agora a gente tem já atletas um pouco mais antigos, pode ver até pelo capacete, sim, pelas próprias imagens, né? E aí a gente vê mais alguns atletas que se destacaram na posição de wide receiver. É legal essa posição, porque os caras mostram muita habilidade de corrida, de controle de bola, né? Exatamente, né? De jogo de corpo ali para olha, criar o espaço, né? Esse fundamento é extremamente importante, né? É ele criar o espaço para poder receber a bola e não ser ou interceptado ou tacleado. Mas para estar nesse nível, né? Dos 3 atletas que a gente viu até agora, né? Nesse nível, tem que ter muito comprometimento com a parte física, né? Senão você não alcança esse patamar de qualidade, não. Exatamente, não dá. Não... Mais um atleta aí de destaque, né? Paul Warfield, também das antigas, né? O wide receiver aí. E olha isso, né? Também bastante atlético, né? E aí você pode ver que já não são mais aqueles atletas, sim, né? E tem um estilo detalhe, armário né? embutido. Você vê, a todos os lances, ele sempre se livra de 2, 3 atletas só no jogo de corpo. Para ter esse jogo de corpo tem que ter muito preparo físico. O Bill Belichick falava muito isso aí, o treinador Bill Belichick. Presta atenção no jogador quando você tem que botar 2 marcadores em cima dele. Você vê, eles estão se livrando, esse é bem antigo, né? Sim, mas ó, eles estão se livrando de 2, 3 atletas no jogo de corpo. Olha os 2 ali, ó. E é interessante, olha o jogo, olha as pernas dele como são estranhas, olha como ele corre esquisito. Corre aberto, né? parece uma ema, né? Isso, exatamente. Olha o capacete, cara. Jesus. Isso é na época da Segunda Guerra Mundial, né? Era bala de canhão que usava de capacete. Eram os capacetes do rugby, né? Aquele, acho que chama Scrum Cap, se não me engano. O pessoal do rugby, por favor, me corrija se eu estiver errado, né? Esse já não é mais... Olha que interessante, né? É praticamente uma touca, né? Parece uma ponta de morteiro. E interessante que esses capacetes aí também foram usados nos primórdios do motociclismo. Olha isso. As corridas de moto também usavam esses capacetes. Os pilotos usavam esse tipo de capacete antigamente. Nos jogos mais antigos, você vê o desenho de formação bem definido, né? Exatamente. Né? Era uma estratégia diferente, né? O desenho de formação muito bem definidos, assim, né? As linhas todas. Hoje eles ficam se movimentando, né? Tem... Olha aqui. A endzone também é diferente, né? É interessante. Olha, você viu os pés dele juntos? Ele junta os pés porque ele tem a consciência de que ele tem que tocar os 2 pés antes de sair para ser uma recepção válida. Então, olha, tá vendo? Que ele dá um pulinho ali com os 2 pés. Olha, de novo, seguindo a regra, né? Exatamente. Ele tem que ter os 2 pés no campo. Então, ele sempre faz isso aí, seguindo bastante interessante. Pega. Tenta, pelo menos. E sempre 2 ali, né? Ó. Larry Fitzgerald, também um excelente jogador. Já é mais recente. Um pouco mais recente. E olha só. E não para. Isso também é bastante importante, né? Quando você recebe o primeiro contato, você ter esse atleticismo, essa garra, essa determinação, força, né? De ir embora. Eu falo, não vou parar aqui, não. Olha ali, ó. Olha, repara nos pés dele o que ele vai fazer. Sim, né? Ele dá um voo com o pé junto, né? E ele tenta sempre o pé junto para ele encostar, ele tocar o solo dentro ainda da endzone. Também mostrando um pouquinho do treino dele, na época que ele era mais novo, né?
Olha que brincadeirinha interessante. Reparou que foi um passo para frente, depois voltou para trás, e aí o quarterback lançou meio pato morto, né? A bola não estava muito aerodinâmica, mas o que interessa é que... Touchdown. Touchdown, exatamente. E aí, de novo, olha, né? Vai lá, para dentro, valeu, né? Ele não precisa tocar necessariamente, a bola não precisa tocar necessariamente a end zone. Sim. Né? Ela tem que passar do plano de gol, quer dizer, passar da linha, né? Olha só. Então é interessante, né? Porque parecem atletas né? com uma compleição corporal aí mais comum, né? Sim, o cara não. O cara parece ser mais normal, mas também aí não é tanto, né? São jogadores, inclusive altos, né? Eles são atléticos, são corredores, são velocistas. Sim, mas pelos movimentos aí que eles fazem de zigue-zague, de ameaça, de ginga, né? Sim. Tem que ter muita preparação física, cara. Não é pra qualquer um, não. Essas quebras de direção impactam diretamente o joelho, né? Já pensou o ligamento cruzado, né? Ali. O próprio tornozelo, né? Que pode torcer a qualquer momento. Exatamente, né? Então olha que sensacional, né? Eu já vi jogador no futebol da bola redonda torcendo o tornozelo, tentando driblar, cara. Sabe, fazer ameaça e acabar pisando em falso e torcer o tornozelo. Então tem que ter uma preparação, né? Tem que estar reforçado ali os músculos. Exatamente, né? Porque e também não é só essa exigência, né? Técnica, mas a própria exigência física, porque esses caras tomam muita pancada, eles caem muito, né? Olha isso aí, ó. Eles tomam muito tombo, né? Eles levam muita pancada. Então, se não tiver uma musculatura o equipamento protege, mas não é, né, não é uma armadura. Pois né? Eu convido, né, os nossos amigos, né, a um dia experimentarem. Coloca o equipamento, mesmo colocando o equipamento, você toma o tranco. Se joga no chão. Não é muito simples, não, né? Novamente, né, são atletas aí que a gente coloca em destaque. E você vê, esse não é tão grande, né? Ele é pequeno. Então, exatamente, né? Um atleta comparado às vezes, aos outros, exatamente, né? A gente chama de matchup, né? Às vezes no matchup não é tão favorável, mas ele compensa na técnica, né? Compensa aí no atleticismo. Marvin Harrison também, da época lá do começo dos anos 2000, né? Na virada do século aí, não é tão velho assim, mas já tem os seus bons 10 anos aí. Touchdown clássico, né? Sensacional, clássico, né? Exatamente, né? Os wide receivers são uma arma clássica no... Olha que interessante, né? Olha que delícia ali, de touchdown, né? Pois é. Você é torcedor desse time aí, você pula da cadeira, né? E um outro, eu gosto bastante desse quarterback, né? O Peyton Manning, aposentado já. Então olha que interessante, né? Você viu a pancada que toma, né? O tombo que leva. Então o físico tem que estar sempre muito... Tá vendo? Olha, né? Aquela chicotada na cabeça. Você percebe que o defensor, ele tenta antecipar, mas não consegue, né? Se ele tenta antecipar o pulo, ele perde o time. Exatamente. Se ele corre junto com o cara depois tem a vantagem de estar um passo na frente para pular mais alto que ele, né? Muito difícil a situação do defensor também, né? E interessante, né? Que chega uma hora que a única coisa que resta para ele, por exemplo, é empurrar para fora. Sim. Que é o que a gente vê, né? Tentar jogar. A maioria das vezes. Exatamente. Olha que interessante. Olha a movimentação. Olha o espaço que é criado entre o atacante e o defensor. Aí não chega, né? Por mais veloz que seja. Ou porque ele não pode fazer uma falta, tipo, pular e derrubar o cara na maldade. Não tem como. Ele tem algumas coisas que ele tem. Ele pode dar o tapa na bola, assim, bater no pé, essas coisas, né? E existe a própria estratégia do jogo, né? Então você, por exemplo, se você força os jogadores a ficarem mais colados, né, os defensores a ficarem mais colados nos atacantes, aí você tem a oportunidade de fazer uma corrida. Quando você coloca, por exemplo, os defensores muito próximos da linha de scrimmage, que é onde começa a jogada, você faz passe longo. Se você colocar os defensores muito no fundo, você favorece a corrida. Sim. Então tem sempre... Olha, né, que sensacional, touchdown. Se esticou todo para fazer o touchdown. Aí foi na força física mesmo, porque veja, o cara pega ele pelas pernas, ó. Pega, olha lá, pela cintura, ó, ele
Exatamente. Olha, joga que nem o quanto ele ganhou aí, né? Pelo menos as 4 jardas. Só a roupinha que não é muito legal, né? Aquele macacãozinho não ficou muito bom, não. Ficou meio aeróbica, né? olha quanto jogador atrás dele não consegue pegar. Sim. Kansas também é um excelente quarterback. A decepção do outro cidadão. Exatamente, é porque foi. Perderam na prorrogação. Aí é doído, né? Doído para quem perde, mas para quem ganha. Olha o que ele vai fazer. O torcedor fica em êxtase. Olha quanto defensor atrás dele. Ele largou um monte de neguinho para trás, né, mano? Muito Agora bom. são umas jogadas mais. Nenhum atleta em destaque, né? Só mesmo uma jogada com o wide receiver. Olha o que ele faz. Nossa, olha quanto nego correndo atrás dele. Exatamente. Tomando capote. E não é tão grande perante os outros, né? Então agora a gente deixa, né? De apresentar assim, os wide receivers que eu considero lendários para colocar jogadas interessantes utilizando o wide receiver. Essa foi muito boa. Olha jogo de corpo. Exatamente, né? O olé. Então, de novo, olha, pode ver o posicionamento, né? Aí você vê normalmente passes, né? E olha lá. E olha onde é que está a torcida, Tarantini. Sim. Ela fica grudada, né, com o campo. Isso é muito legal também, é muito bacana. Sim. Assim, é um show, né? Porque você vê, para quem tem curiosidade de quando vai entrar os times, principalmente o time da casa em campo, um rock no último volume, todo mundo gritando, cantando, e de repente os caras entram em campo, é um êxtase. E é interessante, né? O nome dele é Cooper, né? O Amaury Cooper. E aí a torcida fala Cu. Aqui no Brasil isso ia pegar mal, né? Ia virar meme. Olha essa aí. Não foi touchdown, mas olha se não é uma jogada linda. Sim. Com uma mão também. É um first down, né? Olha. Com uma mão conseguiu o first down, né? Moveu as correntes, né? O ataque continua avançando em campo. E o cara saiu reclamando lá, o defensor. Ó. Veja que ele dá um soco na própria mão de raiva de não ter conseguido pegar. Quer ver? Eu não sei se vai dar para mostrar o complemento. Ele dá um soco na mão, tipo, caramba, né? De novo aí a gente vai falar dessa equipe, né? Falamos já, né, do Chicago Bears. Touchdown. Né, o mascote do Staley the Bear. Sim. Então aí, ó, olha, em câmera lenta vai dar para perceber direitinho os dois pés. Olha os dois pés tocando na endzone, pronto. Tocou, bola dominada, touchdown. Agora você vai ver em velocidade normal a dificuldade que é você marcar um touchdown desse, ó. Olha lá. Sim, parece que caiu para fora. Exatamente, né? Sensacional, né? Legal. E agora vamos para o nosso mascote. É o mascote do Cincinnati Bengals. Esse é um tigrinho. É um tigrinho, né? O próprio nome, Bengals, né? Penteando os tigres bigode, de Bengala, né? E parece o Enzo penteando o bigode dele, olha lá. O bigode é parecido também, hein? E aí, tirando sarro, né? Ó, você não vive em Cleveland, né? Vive em Cincinnati. Aí é o dia a dia do mascote do Cincinnati Bengals e ele chama Houday. Houday é um grito de guerra da torcida do Cincinnati Bengals. Ai, que marra. Colocando um óculos para dar uma lida no pensando, né, na via, ó, dia sem futebol americano é um tédio, né? Dia sem jogo, aí tem que ficar inventando coisa para fazer, ó lá. Não tem o que fazer, né? Olha lá, o nome dele ali, né? Houday. Preparando uma refeição. Cheio de marra, né? Olha só. Aqui. Não, é chefe. Aí depois de um tempo, olha o que virou. Virou um snack ali, olha que coisa. Aí não, né? Pô, queria um peixe e ficou isso aí, virou isso aí. Vai de cachorro quente. Tá aí, Houday, todo marrento. Penteando o cabelinho pra trás, olha lá. Vai sair, ó, cabelo ao vento, né? Olha aí. Que marra.
carrinho também cheio né? É, ele é todo playboyzinho, né, cara? Pois é, olha lá. Aí vai sair e dia de jogo. Olha lá, ó. Até a placa do carro dele, ó, Hudei. É o Que grito legal, de guerra da torcida do Cincinnati E- Bengals. esse é o mascote Nutella, né? Esse é o verdadeiro exatamente, mascote né? Nutella. Exato. Bom, vamos fazer o seguinte. Você que acabou de ver aqui, né, o mascote, o Hudei, viu que legalzinho, o tigrinho, muito interessante, ele tem uma história. Entre ali no Instagram da TV Metropolitana, meu amigo. A gente tá com uma promoção lá para você criar, né, ter a ideia de criar o mascote do Cane Cutters. A gente já recebeu vários, né, todos muito criativos. Ah, mas eu não sei desenhar, Tarantino. Não precisa. Basta você escrever a história do mascote, como é que ele é, fazer um rabisco. Ah, mas eu não sei nem fazer um rabisco. Usa a inteligência artificial. Muitos dos desenhos que nós recebemos foi de inteligência artificial. Você faz uma história do que é o mascote do Cane Cutters e coloca a inteligência artificial para funcionar, manda um desenho, tá valendo. Por quê? Porque depois vai ter um profissional, um artista profissional, que vai traduzir isso num desenho final, né? Lógico. Os 5 primeiros desenhos colocados vão vir para um julgamento, uma mesa de julgamento. A gente vai fazer um evento sobre isso. Vai ser julgado o campeão, né? O melhor desenho, a melhor história de mascote do Cane Cutters. Vai ser então o mascote que o Cutters vai adotar como o seu principal. Aí você, quem for o vencedor, vai ter que assinar uma carta de cedendo, né, os direitos autorais aí pro Cutters poder utilizar, mas você vai ganhar. Olha que jersey bonita, tá vendo? Ó, a camiseta que linda. Uma Gesser do Cane Cutters, um boné do Cane Cutters, uma camisa do 15 Piracicaba, um centro de brigadeiro da Brigadeiro e Companhia, um travesseiro daqueles, né, da NASA, né, da Gigante Colchões Estofados, um bujão de gás a gás express, camisa de time de colecionador e tinha mais um prêmio que eu não tô lembrando. Ah, os 2 convites para você assistir todos os jogos do Cutters e vir participar do nosso programa e todo mundo saber que é você o grande criador do mascote do Cane Cutters, tá? Então, olha aí, quanta coisa, né, Franco? Pois é tanto brinde, né, que a gente sempre esquece, depois tem até que fazer uma colinha, Sim, né, para lembrar de todos os brindes que tem que fazer. E muito importante que você sempre fala, né, o que você sempre lembra, né, Tarantini, não é a qualidade do desenho, sim, é a história, é a criatividade para se fazer o mascote. E aí, você vê todos esses prêmios, por quê? Porque os nossos patrocinadores compraram a ideia, né? Gostaram. Então, de repente, você pode falar pro resto da sua vida, pros seus filhos, pros seus netos, pros seus amigos, o mascote do Cane Cutters fui eu que criei, né? Olha que legal isso daí. Você vai fazer parte da história. Hoje o Cane Cutters tá jogando o Campeonato Paulista, né? Não tá num bom momento, né? Teve 2 derrotas seguidas, mas daqui um tempo, quem sabe, o futuro pertence a Deus. O Cane Cutters Story vai jogar aí um campeonato nacional, vai aparecer pro mundo todo, o mascote que vai aparecer lá pode ser o teu, né? Olha que legal, né? Que honra de você levar isso daí pro futuro. Então, entre lá no Instagram da TV Metropolitana, toda a mecânica dessa promoção tá lá. Participe, é muito fácil, você vai ter que marcar a TV, o passe de letra e um amigo. E aí, mandar o seu desenho, tá bom? Então, participe, você não tem que se arrepender. Sem falar, né, Tarantini, que fazer parte da história do Cutters ao lado de quem já faz parte, como a TV Metropolitana, como você que é o nosso embaixador, né, do futebol americano, já é uma honra por si só. Sim. E vai vir participar do programa aqui com a gente. Ó, hoje a gente tá falando de futebol americano, você vai estar sentado aqui do nosso lado, batendo papo, falando com toda a rapaziada, tá bom? Bom, o Danilo tá chamando aqui, a gente tem que sair pro intervalinho comercial, mas é 1 minutinho, a gente volta já já.
Já estamos de volta aqui com mais um bloco do Passo de Letra. Passou rapidinho, viu, cara? Já tá acabando o programa. Sensacional, a gente viu lances aí sensacionais. Vimos o mascotinho também, o tigrinho mala, marrento, né, meu amigo? Playboyzinho, Nutella. Esse é Nutella mesmo. Falamos do FA, falamos também do Flag. Que mais que temos pela frente aí, Franco? Qual é o projeto de futuro? O que tem de coisas que irão acontecer? A menina dos olhos do Cutters, né? A nossa academia, a nossa escolinha que está aí de vento em popa, né? Sempre disposta aí, sempre aberta para novas matrículas e com olhos no futuro, né? A gente tem aí as Olimpíadas de 2028, que já estão chegando, são 3 anos, né, meu amigo? Sim, como passa rápido, passa muito rápido. Então, 2028 a gente tem aí as Olimpíadas dos Estados Unidos, a gente vai ter flag futebol lá e, poxa, um garoto que começa a treinar hoje, daqui a 3 anos já está bem afiadinho, já está aí despontando. Sim. Então, não percam a oportunidade. Às vezes aquele garoto que acha que não tem muita habilidade com os pés, de repente tem com as mãos, poxa, tem esporte para todo mundo aí. Então eu convido todos a assistirem os treinos da academia, né? Elas acontecem sábado pela manhã lá no SECAP, no campo do SECAP, e aberto também ao público. E um esporte diferente, um esporte que vale a pena experimentar, melhor do que ficar jogando videogame às vezes em casa. E o vídeo de hoje, ele foi muito interessante, né?
principalmente para falar para a rapaziada que está entrando agora, né, que vai entrar na academia, ou os próprios atletas, porque o flag agora está dando uma paradinha, né, porque ele está disputando o campeonato, né, então os meninos entram na academia para fazer os treinos, conhecer, mas para quem quer jogar, né, que vai ou no flag ou no FA principalmente, que vai ter a seletiva agora, é preparação física. Você vê tudo que esses caras fazem da melhor qualidade é preparação física. Então, comprometimento, dedicação na parte física, porque vai unir com a habilidade individual de cada um, com o talento de cada um, e vai estourar, meu amigo, porque não tem como. Tudo que é muito bem feito estoura, não tem, né? Não tem. Então, assim, parte física principalmente, né, Franco? Exatamente, né? Você falou do que vai bem estoura, né? A gente tem que lembrar que o Brasil é o terceiro maior consumidor de futebol americano do mundo. Olha aí. Não é pouca coisa. Terceiro, poxa. Ele passa até o Canadá, né? E não tem somos, esporte assim, profissional. O top na parte do jogo, né? Com a bola rolando não é o terceiro melhor, né? Tem a gente mais forte, né? Exatamente. Então a gente vê que o esporte tem futuro, né? O esporte tem muita coisa para crescer. Sim. Né? E você falou tudo, né? Não só para o esporte exige muito, mas você tem que exercer uma atividade física, você tem que praticar uma atividade física. Sim. Até para manutenção, né? Se você não for um atleta, pelo menos você é uma pessoa saudável, né? E você falou tudo, o atleta tem que se dedicar mais. Sim. Tem que pensar na preparação física. Quer aparecer? Quer ser bom no que faz? Hoje em dia, o físico está 60%, 30% ali é talento e 10% é sorte. Você já comentou, né? O Neymar deixa de ser convocado. Sim. Porque não está no seu melhor rendimento físico. Ainda não está no ápice físico, não aguenta jogar uma partida inteira. Por melhor que seja, o melhor jogador do Brasil, o mais habilidoso, mas ele não consegue entregar uma partida toda, o Ancelotti preferiu deixar ele de fora. Não adianta você fazer um primeiro tempo e morrer no segundo, né? É isso aí. Bom, chegando no final, mais alguma informação, Franco? Quer falar mais alguma coisa aí a respeito do Cane Cutters? Por essa semana nós fechamos, né? Vamos deixar para a semana que vem com mais novidades. Então tá certo. Semana que vem, na próxima terça-feira, o Franco volta aqui para trazer mais lances, mais personagens aí desse esporte maravilhoso, que realmente é apaixonante. Para quem nunca assistiu uma partida de futebol americano ao vivo, eu convido vocês aí, dia 7, né? 7 de junho, lá em Águas de São Pedro, o Cane Cutters vai fazer uma partida pelo Campeonato Paulista e eu convido você a assistir, porque realmente é apaixonante. Você pode entrar em contato pelas redes sociais do Passe de Letra, ver como é que funciona, que horário que é. O jogo é às 14 horas, tá? Mas vê que hora que você tem que chegar, onde que é, o que tem que fazer. Meu amigo, pode entrar em contato. Entre nas nossas redes sociais e a gente vai passar todas as informações. Só repassando, dia 8, né? Dia 8, né? Dia 7 é um sábado. 8 de junho, um domingo, às 14 horas, tá certo? Francão, vamos embora? Vamos nessa, né? Então tá bom, até semana que vem. A gente volta para falar de futebol americano. Você que está aí na telinha, fique ligado. Tem mais programação aqui na TV Metropolitana. Sempre tem um podcast sensacional para você. Semana que vem, terça-feira que vem, eu e essa fera aqui voltamos para falar da bolinha oval, meu amigo. Beijo no coração de todos. Especial para ela, Carly Forçata, minha sereia. Essa mulher é dona dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Tchau, pessoal. Até amanhã.